A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 13, Salmo de Davi. E de acordo com Hernandes Dias Lopes, esse salmo ele foi escrito provavelmente no contexto em que Davi foi ungido por Samuel para ser o próximo rei depois de Saul, mas houve um período entre a unção e verdadeiramente a coroação dele como rei, né, assentar-se no trono. E esse período foi um período muito conturbado, porque Davi era genro de Saul. Então, Davi estava passando um momento muito difícil, de muita perseguição. E esse salmo ele vai trazer para nós, embora bem curtinho, são apenas 6 versículos, Davi vai falar uma coisa que eu acho que a maior parte de nós já sentiu no seu coração. É aquela sensação de perguntar para Deus: Pai, quando que essa situação vai acabar? Quando que essa dor vai acabar? Quando que essa luta vai acabar? Quando que essa situação vai mudar? Quantas vezes a gente vai diante de Deus em oração perguntando: Pai, quando que eu passo de fase? Como se fosse um videogame, né? Deus, quando que isso vai ter uma história diferente? A gente quer saber o tempo. E Davi vai chegar para Deus e vai perguntar para o Senhor: até quando, Senhor? Porque ele sabe quem é que conhece os tempos. Davi sabe que o Senhor Deus é o Senhor do tempo. O Senhor Deus, ele tem na sua boca o basta. Quando Deus disser até aqui chegou e parou. Ele é soberano. Então, Davi sabe disso. E ele estava passando por diversas lutas e, apesar dele não ser culpado de nada, ele estava sofrendo. E algumas coisas estavam demorando aos olhos humanos, para mudar. Então, Davi vai dizer assim para o Senhor. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Ele diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? E a gente vê que nesses 2 versículos ele vai apresentar essas perguntas dizendo: Pai, quando isso vai mudar? Até quando? Quando acaba? Versículo 1, quando que vai passar de mim essa sensação de que o Senhor não está me ouvindo? De que o Senhor me esqueceu? De que o Senhor está escondendo o rosto? Quando está falando de esconder o rosto, meus queridos, está falando de não responder à oração. Porque Davi queria ver a face do Senhor, e a gente já viu isso em outro salmo. Davi queria a intimidade do Senhor. Mais do que as mãos e as bênçãos de Deus, Davi queria manter a intimidade com o Senhor. Né? Quando ele pede para que o Senhor restaure a sorte dele, ele fala: Deus, eu quero que o Senhor restaure minha sorte para que eu possa te adorar nas portas de Sião. Então, o propósito do coração de Davi sempre foi a comunhão com Deus. Então, ele começa esse salmo dizendo: Deus, até quando vai ficar essa impressão de que aquilo que eu oro não é ouvido, e de que os pedidos que eu faço não são respondidos, e de que essa sensação de que eu falo com o Senhor e não te sinto? Talvez fosse isso que estivesse no coração de Davi. E na sequência ele vai dizer, versículo 2, né? Como eu li, essa tristeza do coração dia após dia. Como estava o coração de Davi? Ele estava inquieto, ele estava triste. Por quê? Tinha motivos? Com certeza, tinha muitos motivos naturais para ele estar triste e inquieto. Ele não estava passando por uma fase boa. E, além disso, o versículo 2 diz que todos aqueles que estavam fazendo coisas ruins contra ele, que ele chama de inimigos, eles estavam triunfando. Então, imagina só uma coisa, né? Imagina a situação. Você orando e não vendo mudança. Você falando com Deus e parecendo que o céu está fechado, está de bronze. Você triste no seu coração dia após dia. E as pessoas que fazem mal contra você estão tendo sucesso. Engraçado que Davi, ao invés de murmurar, ele foi escrever um salmo. E ele foi perguntar para Deus. Apesar da sensação de que ele está falando e que Deus virou seu rosto contra Davi, ele sabe que isso é somente uma sensação humana. Então ele vai lá escrever um salmo e ele vai orar. E ele vai falar: Pai, até quando? Quando isso vai mudar? E aí, ele continua no versículo 3. Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus. Quem é o Senhor? Quem é Yahvé para Davi? É o Deus dele. E ele sabe que na boca do Senhor tem uma resposta. E ele sabe que os olhos do Senhor podem se voltar para Davi. E que se Deus olhar para ele, a resposta vai vir.
Continuando, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Ou seja, Davi está assumindo, Pai, o Senhor é o único que pode mudar a minha sorte. Deus, o Senhor é o único que está acima das circunstâncias, dos poderes, dos domínios, das pessoas, das influências. O Senhor está acima de tudo aquilo que é humano e limitado. O Senhor tem o poder. Se o Senhor não fizer, do contrário, ele vai dizer, final do versículo 3, eu vou dormir o sono da morte, ou seja, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Verso 4, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então aqui Davi está selando a condição do seu coração. Pai, olha para mim, me responde. Pai, se o Senhor não me responder, eu vou falhar, eu não vou conseguir, eu não vou sobreviver. E Pai, se eu não sobreviver, as pessoas vão pensar, eu o venci. O Deus dele não é tão forte, ele fracassou e eles vão se alegrar. Olha só, Davi falando com Deus com intimidade. Claro que Deus já sabia disso, mas da mesma maneira que nós conversamos com alguém que nós amamos, Davi chegou para Deus e apresentou as suas razões. Versículo de número 5. Eu, porém, confio em teu amor. Olha que interessante, embora Davi estivesse passando pelo sofrimento, embora Davi estivesse com a impressão de que ele estava orando e que Deus não estava respondendo, parecia que Deus tinha se esquecido dele, embora ele estivesse angustiado no seu coração e inquieto, embora o inimigo estivesse triunfando ao redor dele, tudo dando errado para ele, dando certo para os inimigos, onde estava a confiança de Davi? No amor de Deus. E acho que essa é a lição do dia para nós. Deus ama você. Rita, mas eu estou inquieto, eu não consigo dormir, eu estou tendo problema com o meu sono. Ok, Deus te ama. Rita, mas eu estou tendo dificuldades porque eu estou sendo perseguida aqui, lá e lá, e está todo mundo sendo bem sucedido, está tudo se voltando contra mim, a minha casa está caindo. Deus te ama. Confie nesse amor. E não é para ficar de braço cruzado. A gente confia no amor do Senhor, a gente ora por nós, a gente ora para os nossos inimigos e a gente faz a nossa parte. Existe uma parte que é o sobrenatural de Deus, que foi o que Davi disse. Davi disse, olha para mim e responde, Senhor. Porque Davi também estava vivendo uma situação que era muito maior que ele. Davi não tinha como resolver as coisas que estavam diante dele pela força do braço dele ou pela estratégia humana, que poderia ser bem sucedida. Então ele vai dizer, né? Versículo 5, eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Exulta ou se regozija é a mesma coisa que se alegrar. Então, a tristeza apresentada no início do salmo é trocado por essa alegria. O meu coração vai se alegrar na tua salvação. Ainda que tudo esteja dando errado ao meu redor, eu vou confiar de que Deus me ama. Eu vou confiar no amor de Deus. E eu vou confiar na salvação. Ele vai me salvar, Ele vai agir. Eu estou orando por essa situação, eu não tenho mais o que fazer, mas o Senhor pode fazer. E você vai manter o seu coração se exultando. Agora eu estou triste, eu vou ficar somente aqui chorando, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou fechar minha cortina, eu não vou sair de casa. Ao contrário, você vai tomar um bom banho, você vai arrumar esse cabelo, você vai pôr uma roupa abençoada, bonita, né? Se você tem que ir para o trabalho, você vai para o trabalho vitoriosa ou vitorioso. Você não vai com a semblante abatido, você não vai como derrotado, você vai se levantar em fé. Eu confio no amor do Senhor, eu exulto na salvação do Senhor Deus, eu vou viver o meu dia trazendo à existência as coisas que não existem. Eu vou viver meu dia em vitória, como se a vitória já tivesse chegado. E aí o versículo 6 é Davi dizendo, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quantas vezes você... E se você nunca fez isso, você tem que fazer. Quantas vezes você ligou um louvor para tocar naquele dia que você está muito triste? Você está chateado, você está abatido com algo. E daí você está lá ouvindo aquele louvor, ele é um louvor mais calmo, e você está lá contrito, chora diante de Deus. Aí vem o próximo louvor lá da sua playlist ou do seu CD, e é um louvor cheio de fé, é um louvor cheio de declaração, é um louvor cheio de palavra. E aí você começa a cantar, e aí dá a impressão
que por um momento você sai daquela condição de prostrado e você já está de pé do lado de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você nunca passou por isso, eu te convido. Quando você estiver nesses dias de batalha, como Davi está aqui nesse salmo, que você possa cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem feito. E aí você fala assim, peraí, Rita, mas o salmo começa dizendo que ele estava passando mó luta e parecia que Deus nem estava ouvindo ele, parecia que Deus tinha esquecido ele. Mas ele vai cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem feito porque Ele sabe quem é o Deus dele. O mesmo Deus que fez ontem e fez antes de ontem é o mesmo que pode fazer hoje e amanhã. Então, Deus tem nos abençoado. E por mais que você esteja passando lutas onde quer que você esteja, hoje quando você acordou, você só acordou porque Deus permitiu. E o fôlego de vida que tem entrado e saído dos seus pulmões é permissão de Deus. E o Senhor te dá a graça de poder cantar um louvor a Ele, se alegrar na presença do Espírito Santo, é porque a salvação dele te alcançou. E é porque Jesus Cristo se entregou na cruz por você. Ou seja, você é muito valioso. Deus não te esqueceu, o rosto dele não está virado contra você. Tem um louvor que eu gosto muito que fala... Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Eu honestamente confio nisso, né? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A gente vai caminhando com Deus e intercedendo e buscando fazer a nossa parte, buscando agradar o coração de Deus. Não porque a gente possa fazer algo por Ele, Deus é soberano, né? A gente já fala sobre isso aqui no podcast. A gente busca fazer a vontade de Deus somente porque a gente o ama. Não há nada que a gente possa fazer para retribuir o sacrifício da cruz. Mas você está lá fazendo a sua parte. E Deus começa a mover o impossível. Às vezes Ele não move do jeito que você está esperando. Às vezes Ele não move no tempo que você está esperando. Mas a verdade é, Deus não está parado. Deus não está inerte. A mão do Senhor não está remissa. A mão dele não está encolhida que não possa abençoar. Deus pode te abençoar agora. Deus pode estar movendo uma situação pela qual você tem orado nesse exato momento. Ele pode estar movendo uma pessoa e outra, e você nem sabe. Então, você vai fazer aqui como verso 6, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Liga um louvor alegre, vai adorar o Senhor por aquele que Ele é, o majestoso, o soberano, o grande Deus. E que você tenha um dia muito abençoado. E eu te espero, se Deus quiser, no Salmo de número 14. E é lógico que você curte esse podcast, você deixa um comentário, você compartilha com alguém em nome de Jesus. Um abraço.